O som ritmado da faca contra a tábua foi interrompido por um estalo seco. Clara franziu o senho. Ali, bem no centro do peixe que preparava para o jantar, havia um inchaço incomum, duro, irregular. Ela pensou que fosse apenas uma pedra engolida pelo animal, até sentir um frio percorrer sua espinha. O caroço parecia pulsar. "Isso não está certo", murmurou, sem perceber que estava falando sozinha. Antes que pudesse examinar melhor, o peixe se contraiu de repente, mesmo já limpo e sem cabeça. Clara deixou a faca cair e recuou, o coração disparado. O som metálico ecoou pela cozinha. Do outro cômodo, Rafael, seu marido, apareceu às pressas. "O que foi isso? Você se machucou?" Clara só conseguiu apontar para a bancada, onde o peixe imóvel parecia guardar um segredo que não deveria ser descoberto. Clara e Rafael viviam na pequena vila costeira de Santa Marina, um lugar onde o mar decidia o ritmo da vida. Ele era carpinteiro, conhecido por consertar desde barcos de pesca até cadeiras de balanço. Ela cuidava de uma pequena horta e passava parte do dia ajudando no mercado local. Juntos tinham um acordo silencioso. Tudo o que colocavam na mesa vinha de seu próprio esforço. Peixes, legumes, frutas, nada compravam já pronto. Era mais do que uma escolha. Era um pacto de liberdade. Clara dizia que, quanto mais se depende do mar e da terra, menos se depende dos outros. Rafael, mais pragmático, só gostava de saber que o que comiam era fresco e verdadeiro. Naquela manhã, o casal havia acordado antes do sol. O vento soprava do leste, um bom sinal para quem planejava lançar redes. O barco deles, o Estrela do Sul, já tinha sido puxado para a água quando Rafael ajudou Clara a subir a bordo. As ondas estavam calmas e o céu anunciava um dia limpo. Eles tinham um ponto favorito para a pesca, uma enseada protegida por rochedos escuros, onde a água era profunda e repleta de vida. Ali, os peixes eram mais gordos e resistentes, acostumados a lutar contra as correntes. "Hoje a rede volta cheia", disse Rafael, ajustando o chapéu de palha. "Ou volta vazia se você continuar falando antes da hora", retrucou Clara sorrindo. Ela sempre dizia que o mar não gostava de arrogância. Demorou mais de uma hora para que a rede se enchesse o suficiente para justificar o retorno. Havia sardinhas, um robalo grande e, para surpresa deles, um peixe que Rafael não costumava trazer, um bodião escuro, pesado, com escamas espessas. Era uma captura incomum, e Clara, que conhecia receitas para quase qualquer tipo de peixe, já imaginava transformá-lo em postas assadas com ervas. Quando chegaram ao cais, o mercado já fervilhava com vozes, cheiros e o som dos sinos que os pescadores tocavam para anunciar suas chegadas. Crianças corriam entre as barracas carregando sacolas ou simplesmente brincando. Clara e Rafael trocaram algumas palavras com conhecidos, mas decidiram guardar o bodião para o jantar. De volta à casa, uma construção simples, de madeira clara, com janelas voltadas para o mar, Clara colocou o peixe no gelo e passou o resto da tarde cuidando da horta. Rafael ficou no ateliê, lixando as ripas de um barco que estava restaurando para um vizinho. O entardecer chegou tingindo o céu de laranja e dourado. Era a hora de preparar o jantar. Clara lavou as mãos, amarrou o avental e pegou o peixe. Ela tinha feito aquele processo dezenas, talvez centenas de vezes. Retirar a cabeça, limpar as vísceras, lavar e cortar. Não havia segredo, até hoje. Quando a lâmina tocou a barriga do peixe, algo resistiu ao corte. Não era como passar pela espinha ou atingir uma espinha dura. Era como bater em algo sólido e estranho. Clara franziu o senho, pressionou mais um pouco e sentiu a superfície irregular sob a carne. Foi aí que o peixe se contraiu. Não como um espasmo leve, mas com um movimento seco, como se tentasse respirar. O corpo, já sem cabeça, deu um salto mínimo na tábua. Clara deixou a faca cair. O barulho ecoou, metálico, pelo azulejo. Ela recuou 2 passos.
o coração acelerando. Naquele instante, tudo ao redor pareceu desacelerar. O barulho do mar batendo nas pedras lá fora, o canto distante das gaivotas, até o cheiro do peixe no ar. Tudo se reduziu àquela visão impossível. Rafael entrou apressado na cozinha, com serragem ainda grudada nas mãos. "O que foi isso? Tá tudo bem?" Clara não respondeu de imediato. Apontou para a bancada. O peixe estava imóvel, mas o inchaço continuava lá, como um segredo prestes a ser revelado. Ela se aproximou lentamente, ainda sentindo a tensão no corpo. A curiosidade lutava contra o instinto de se afastar. Com a ponta dos dedos, pressionou levemente a saliência. Foi quando sentiu que algo lá dentro cedeu. Um leve brilho escapou pela abertura do corte. Clara prendeu a respiração. Seu primeiro pensamento foi: isso não deveria estar aqui. Mas logo veio o segundo: e se for algo valioso? O olhar de Rafael passou do peixe para ela, buscando explicações. "Clara, o que é isso?" "Eu não sei, mas preciso ver." Ela segurou a faca novamente, mas agora com mãos trêmulas. Fez um corte mais profundo, afastou a carne e puxou o que estava escondido. Algo frio e metálico deslizou para fora. Uma corrente dourada, pesada, com um pingente de formato náutico. O ouro estava opaco, como se tivesse passado anos sob a água. "Isso não é possível", murmurou Rafael, quebrando o silêncio. Clara não respondeu. Sentia que, se falasse, a estranheza do momento se dissiparia, e ela não queria perder aquela sensação de estar diante de algo grande demais para entender. Ela segurou novamente o peixe, virando-o com cuidado. Mas algo lhe dizia que ainda não tinha visto tudo. Passou a mão pela superfície fria, apertando levemente em diferentes pontos, até sentir outra irregularidade, mais próxima da cauda. "Tem mais alguma coisa aqui", disse com um tom que era metade aviso, metade confissão. Rafael se inclinou para olhar melhor. "Espera, você está me dizendo que esse peixe engoliu mais de um objeto?" Clara assentiu e, sem hesitar, fez um corte na região. Desta vez não havia metal reluzente, mas sim pequenas esferas leitosas que rolaram pela bancada, batendo levemente umas nas outras. "Pérolas?" arriscou Rafael, pegando uma entre os dedos. Clara arqueou a sobrancelha. "Não sei, pode ser vidro ou plástico." Ele friccionou a esfera contra os dentes, como havia aprendido com pescadores mais velhos. "Não, é de verdade. Pérola legítima." O silêncio que se seguiu foi denso. Um peixe com um colar e um punhado de pérolas no estômago não era apenas uma curiosidade, era um enigma. Rafael largou a pérola e cruzou os braços. "Isso não me parece coincidência. E se esse peixe veio de algum lugar onde o quê? Onde houve um naufrágio ou um roubo?" Clara sentiu um arrepio. Santa Marina tinha histórias de barcos que desapareceram sem deixar vestígios. Alguns pescadores falavam de cargas inteiras perdidas no fundo do mar. Joias, moedas, peças raras. Era o tipo de boato que ninguém conseguia provar, mas todos gostavam de repetir. Aquela ideia abriu um novo tipo de medo. Se realmente se tratava de algo ligado a um crime ou a um acidente trágico, será que eles estavam se metendo em um problema maior? Clara, porém, tinha outra preocupação. E se houver mais nos outros peixes que pegamos hoje? Rafael ficou em silêncio por um instante, e então um sorriso quase infantil surgiu em seu rosto. "Acho que só vamos descobrir de um jeito." Foram até o freezer, onde ainda restavam 4 peixes da pescaria da manhã. O primeiro não tinha nada de incomum, o segundo também. No terceiro, Clara começou a achar que talvez tudo não passasse de um golpe de sorte isolado. Mas no quarto peixe, a lâmina encontrou resistência. O barulho seco do metal contra algo sólido fez os dois se entreolharem. Clara afastou a carne e sentiu o frio do metal sob seus dedos. Puxou com cuidado e um anel dourado, largo e robusto, emergiu. A superfície brilhava mesmo sob a luz fraca da cozinha. Rafael pegou o anel, girando-o entre os dedos. Havia 2 palavras gravadas e uma data: Miguel em Helena.
140978. Por um instante não disseram nada. Aquilo não era apenas ouro, era uma história, um pedaço da vida de alguém. Temos que achar essas pessoas, disse Clara, num tom que misturava determinação e nervosismo. Se elas ainda estiverem vivas, respondeu Rafael, mais cético. Aquela noite, sentados lado a lado na mesa da cozinha, começaram a pesquisar. A internet, que na vila era lenta e instável, se tornou um aliado incerto. Vasculharam registros, redes sociais, até encontrarem uma pista. Um casal idoso que vivia a pouco mais de 200 quilômetros dali. A foto do perfil mostrava dois rostos marcados pelo tempo, mas sorridentes. E lá, no dedo da mulher, um anel muito parecido com o que tinham diante de si. Clara fechou o laptop e apoiou a testa nas mãos. Rafael, e se o colar também for deles? Ele não respondeu, mas a mesma pergunta já martelava na sua mente. 2 dias depois, ainda atordoados com tudo o que tinham descoberto, Clara e Rafael enfiaram o colar, as pérolas e o anel em uma pequena caixa de madeira e partiram de carro. A vila de Santa Marina ficou para trás aos poucos, substituída por campos abertos e silêncios compridos. Não sabiam exatamente o que esperar. O endereço que tinham encontrado era de uma casa modesta, em um bairro tranquilo no interior do estado. Chegaram no fim da tarde, quando a luz dourada do sol fazia as árvores projetarem sombras longas no asfalto. Clara apertou a caixa contra o colo, como se aquilo fosse frágil demais para o mundo. Rafael estacionou o carro e ficou ali por um instante, olhando para a porta da frente. Você tem certeza disso? Não, mas também não tenho dúvidas. Tocaram a campainha. 1 minuto se passou, depois 2, e então a porta se abriu. Uma mulher idosa, com cabelos brancos presos em um coque baixo, apareceu sorrindo com delicadeza. Atrás dela, um homem de expressão suave observava em silêncio. Boa tarde. Desculpe incomodar. A senhora se chama Helena? A mulher assentiu devagar. Sou eu. E vocês são... Clara olhou para Rafael, hesitou por um segundo e então abriu a caixa. O colar brilhou sob a luz do entardecer. O anel repousava ao lado, perfeitamente encaixado entre as pérolas. O rosto da mulher se transformou. Primeiro, incredulidade. Depois, as mãos foram aos lábios. E, por fim, os olhos marejaram. Meu Deus, não pode ser. O homem deu um passo à frente e pegou o anel com cuidado, como quem segura algo sagrado. Isso foi perdido há décadas, disse ele com a voz embargada. Em uma viagem de aniversário, estávamos em um barco e minha esposa deixou a bolsa com as joias na borda. Uma onda bateu mais forte e levou tudo. Helena assentiu, agora chorando abertamente. Eu chorei por semanas. Não era pelo valor, era pelo que significavam. Esse colar foi da minha mãe. As pérolas ganhei no nascimento do nosso primeiro filho. E o anel foi a aliança original do nosso casamento. Clara sentiu a garganta apertar. Encontramos tudo isso dentro de um peixe. Vários, na verdade. É inacreditável, eu sei, mas não. É milagre. Só pode ser. O silêncio entre eles não era constrangido, mas cheio, como se as palavras fossem desnecessárias naquele instante. Rafael puxou a cadeira mais próxima da varanda e ofereceu para Helena. A gente não sabia o que fazer. Pensamos até em guardar, mas... Depois que vimos os nomes gravados, fizeram o certo, disse o homem, com um sorriso sereno. Isso mostra quem vocês são. Clara, então, quase num sussurro. Queremos devolver tudo, mas Helena segurou sua mão. O anel, sim, por favor. As pérolas também. Mas o colar... Ela olhou para o marido, que apenas assentiu. Queremos que vocês fiquem com ele. Clara arregalou os olhos. Não, não podemos. Deve estar com vocês. Ele foi parte dessa história maluca e é um símbolo, um elo, algo que voltou à superfície para unir estranhos. Rafael respirou fundo. Mas por quê? Por que abrir mão disso agora? O homem sorriu. Porque agora sabemos que tem valor para mais alguém. E porque algumas perdas, quando voltam, não precisam voltar por completo. Às vezes, metade já basta. Na volta para casa, o céu já escurecia. Rafael dirigia em silêncio e Clara girava lentamente o colar nas mãos,
observando como as pedras refletiam a luz da lua que nascia. Você acredita nessas coisas? Ela perguntou. Em quê? Em destino, sinais, ciclos que se fecham. Rafael demorou alguns segundos antes de responder. Eu acreditava no mar. Hoje, talvez acredite também em milagres. Na semana seguinte, Clara voltou sozinha à enseada, onde haviam pescado o bodião. O mar estava calmo, quase em silêncio. As gaivotas sobrevoavam os rochedos como sombras preguiçosas. Ela caminhou até a beira, com os pés descalços tocando a areia úmida, e segurava algo na mão, o colar. Durante os dias que se passaram, ela tentou decidir se deveria guardá-lo como lembrança, ou devolvê-lo ao mar, onde ele havia dormido por tantos anos. Mas ali, diante daquele horizonte imenso, compreendeu algo. O mar não rouba. Ele apenas guarda e, às vezes, devolve, quando acha que é hora. Clara se ajoelhou, mergulhou o colar na água fria por alguns segundos e então o pendurou no pescoço, não por vaidade, mas como um lembrete de que há histórias que cruzam distâncias invisíveis, de que perdas podem encontrar novos significados e de que, mesmo o mais improvável dos encontros, pode nascer de um corte em silêncio, dentro da barriga de um peixe. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma policial parando a viatura no meio da rua por causa de um simples cão abandonado. Nenhum chamado urgente, nenhum crime, apenas ela, o animal e uma decisão que ninguém esperava. O que será que ela fez para surpreender até os colegas de farda? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha conferir. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!